podem se colocar sentados. Daremos continuidade ao livro de Jeremias, profeta Jeremias. Nós voltaremos ao capítulo 2 para desenvolvermos até então os demais capítulos e versículos durante esse projeto do profeta Jeremias, Saulo do profeta Jeremias. Capítulo 2 de Jeremias, o Senhor ele vai retratar da infidelidade de Israel. Então ele tem as denúncias. E é interessante que antes que o Senhor ele comece a falar através do ministério de Jeremias, ele mostra para Jeremias o porquê que ele está fazendo todas essas coisas. Por que que o Senhor ele vai de encontro ao seu povo para destruir? E parece ser um Deus bem vingativo quando nós lemos Jeremias, Isaías, Sofonias, todos os profetas, até chegar em João Batista, parece que o Senhor ele é muito vingativo. E é interessante que existem muitas vezes nessas passagens interesse de palavras onde as pessoas começam a levar. Parece que querem que seja destruído mesmo. O próprio profeta Jonas. Quando Deus falou para ele ir lá em Nínive, ele não quis ir, todo mundo já conhece a história. E no final, quando o Senhor o levou para Nínive, ele levou a palavra e depois ele foi para o monte, lá para uma montanha bem alta, aguardar para ver se o Senhor de fato iria destruir aquela cidade. Então, veja que em Jeremias aqui, a ideia não é que o Senhor quer destruir Israel. Jeremias é chamado de profeta chorão justamente porque ele sente as dores que Deus estava sentindo em seu coração durante todos os anúncios, todos os avisos que o Senhor estava dando. Então, vamos ler aqui, a partir do capítulo 2, a partir do verso 13, porque os outros versículos nós já lemos na aula seguinte. Perdão, verso 9. Diz assim, a partir do verso 9, capítulo 2 de Jeremias. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto. E veja se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. E eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas, suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Verso 14. Acaso Israel, meu povo, é escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ele? Arrasam a sua terra, queimaram as suas cidades
e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber a água do Nilo? E por que vai à Síria beber a água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos Exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que o prendiam, que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com sola e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que sua garganta fique seca. Mas você disse: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Até aqui. Veja que denúncia pesada de Deus revelando ao profeta Jeremias. Ele compara Israel a uma prostituta. No caso, essa prostituição, ela está se referindo a uma prostituição em busca de outros deuses. É tão forte isso, que na carta à igreja de Pérgamo, salvo engano, o Senhor, ele comenta que ele tem ele abomina o trono de Satanás que está lá. E o trono de Satanás em Pérgamo, segundo alguns historiadores, era simplesmente um monumento feito a um deus grego que a maioria conhece, e se chama Zeus. Não por acaso existem marcas sobre Zeus, não por acaso existem filmes sobre filho de Zeus, sobre Zeus, enfim. Isso, desde aquelas épocas, as pessoas criavam todos esses mitos e elas deixavam de servir ao Senhor Todo-Poderoso porque não estavam vendo, porque era fácil servir a outros deuses. Eles iam conforme, eles serviam outros deuses conforme o seu tempo. O tempo era bom, a maré era boa. Se fosse ruim, logo eles iam procurar o Deus do vento, ou o Deus da fertilidade, e assim sucessivamente. No caso de Israel, o Senhor ele comenta aqui: eu tenho duas denúncias contra você. Você cometeu dois crimes. Primeiro, você me abandonou. E segundo, você foi cavar suas próprias cisternas. E isso é interessante, porque o texto começa a revelar o que são essas cisternas. Essas cisternas, elas têm a ver com deixar a dependência de Deus para buscar a dependência de outros povos. E ele compara quais são essas cisternas. Essas cisternas, uma era o Nilo, no Egito,
e a outra era o rio Eufrates, na Síria. Então, o Senhor ele começa a dizer o seguinte: você trocou a fonte de águas vivas, a glória do Senhor, você trocou a glória do Senhor por algo que... Está dando um eco aí. Você trocou a glória do Senhor por algo que não era real, por um Deus que não era verdadeiro. E nós falando assim de Jeremias, parece que está muito distante isso, né? Não está. Tudo está muito perto. Quando nós deixamos de confiar naquilo que Deus fala verdadeiramente, nesse exato momento, estamos cavando as nossas próprias cisternas. E o Senhor, ele tem denúncias contra isso. Porque se nós confiamos no Senhor, confiamos no Senhor. Se deixamos de confiar nele, logo buscaremos outras alianças para que o nosso reino, entre aspas, independente qual seja o reino que Deus tenha colocado na tua mão, venha prosperar ou estar seguro de dias futuros ruins. Só que tanto o que é ruim, tanto o que é bom, não importa. Quando o Senhor decreta para acontecer, nós temos que continuar na presença. É interessante que quando ele chama Abraão, tem um período que é de seca e fome, e Abraão vai para o Egito. O Egito era o berço do mundo, no mundo antigo, justamente porque o Nilo sempre esteve ali e nunca faltou nada. O Egito era estilo Estados Unidos hoje. Todo brasileiro, todo não, mas a maioria quer ir para lá, porque o ideal de vida abundante é os Estados Unidos. É algum lugar na América. E muitos vão, e não estou dizendo que isso é errado, mas é só para fazer um comparativo nos nossos dias. Muitos vão porque tem o ideal lá. Abraão fez isso. Isaac, quando pensou, Deus já o freou. Falou, não, você vai ficar aí. É aí que você vai prosperar. É nesse lugar. E ele prosperou lá. Até o dia que os seus vizinhos começaram a perceber que ele estava muito poderoso e o expulsaram da terra. E não, você está muito poderoso. Você não pode ficar aqui entre nós. E aí ele foi cavar poços e mais poços, até que encontrou um poço em que teria paz. Com Jacó foi a mesma coisa. Veio tempos de fome. E quem manda esse tempo de fome seca? O Senhor. E aí, porque o Senhor manda, as pessoas se desviam do propósito de Deus, se desviam do olhar do Senhor, se desviam da vontade do Senhor. É muito interessante esse análise, porque o Senhor está fazendo uma denúncia geral. Ele escolhe o profeta Jeremias no meio de uma geração corrompida, no qual essa geração tinha reis que eram um pior do que o outro. O último, rei Josias, que foi um rei abençoado pelo Senhor, tinha acabado com todos os ídolos, mas depois voltou uma outra geração podre, que começaram a cultuar novamente. E então você fala, poxa, mas por que então que Israel cultua esses deuses? Aí a pergunta tem que vir para nós. Por que muitas vezes nós deixamos também de confiar na hora que tem que confiar no Senhor? Não é nada diferente de hoje. É que os deuses hoje têm outros nomes. Os deuses não é Baal. Mas ninguém vai chamar de Baal. São outros nomes, é Mamon. É a idolatria a coisas. Eu já expliquei isso na aula seguinte. Então, a transposição disso, de idolatria a pessoas, a portos seguros, a situações da vida que você... E agora, se eu não for
para esse lado, está tudo acabado. E aí a gente acaba esquecendo que o soberano Senhor, ele é que tem o controle das coisas, e se ele quer que você passe pela seca, então tem que passar. É igual a Esté falou, se perecer, pereci. Mesmo sendo rainha, ela estava a caminho da morte, porque não podia entrar diante do rei Assuero. Então ela teve que jejuar. Mas aí é perigoso, ela não, se perecer, pereci. Se morrer, tudo bem, eu morrerei. Mas eu vou fazer o propósito de Deus. Jacó, no caso, foi para o Egito, que era a vontade do Senhor, para preservar aquele povo, pouco mais de 70 almas. Mas porque Deus já tinha feito planos com José. Mas depois que o Senhor tirou de lá, o Senhor faz reclamações severas para Israel. Falou, vocês eram um povo livre. Um povo livre. Era semente preciosa e se tornou corrupta, como meretriz. Vende o seu próprio corpo. Porque a glória do Senhor, aqui na palavra, quando ele começa a falar, ela não consiste em estar ali no templo, exatamente no templo. O templo, sim, é uma simbologia. E dentro desse templo tem outra simbologia também, que era a Arca da Aliança. Mas as pessoas, elas achavam, naquela época, que Deus, por ter escolhido Davi, ter escolhido Salomão, ter escolhido grandes homens de Deus para estabelecer ali a obra, estava tudo feito. Logo, Deus está conosco, já nos deu muitas vitórias. Há 125 anos atrás já havia dado libertação do rei Senaqueribe, no reino onde o profeta era Isaías. Então, agora, não importa o rei que vier, Deus está no nosso lado, mesmo que nós venhamos cometer todos esses adultérios espirituais. E a denúncia foi forte. Deixou os caminhos do Senhor e foi cavar as suas próprias cisternas, ou seja, você mesmo anda com seus próprios pés, com as suas próprias forças, sendo que foi o Senhor que moldou aquele povo. E o Senhor, ele, antes dele ficar irado, ele fica muito entristecido. E escolhe um profeta do Senhor, que era muito jovem, para poder falar para reis, para sacerdotes, sumos sacerdotes, inclusive entre esses sacerdotes, o pai de Jeremias estava lá, que era Ilquias. Ou seja, a ordem sacerdotal foi quebrada ali, porque Deus não tinha mais prazer naquela liturgia toda, sendo que o coração deles estava longe. Abriam seus lábios a louvar, abriam seus lábios a sacrificar os animais e levavam e faziam toda aquela cerimônia, mas no final estavam todos adulterando espiritualmente. Porque esqueceram da justiça do Senhor, da misericórdia, do juízo. Esqueceram de abençoar os órfãos, as viúvas. Faziam emboscadas contra estrangeiros, sendo que Israel mesmo havia sido estrangeiro lá no Egito. Mesmo eles vivendo um período ali que foi terrível com o faraó, até ser liberto, através do braço forte do Senhor no ministério de Moisés. Mas foi lá que Deus preservou. Foi lá que eles comeram. Foi lá que eles trabalharam. Por muito tempo. Foi lá que eles viveram. Então o Senhor, ele leva em conta isso também. Ele fala, vocês foram estrangeiros em uma terra e lá vocês viveram. Então, quando o estrangeiro também vier a Israel, trate o bem. E aí o estrangeiro, depois, no Novo Testamento, o Senhor vai ensinando que hoje o estrangeiro não necessariamente precisa ser alguém de outro país,
aqui para entrar, mas o estrangeiro está mudado para sedes hospitaleiros. É um estranho. Quando você é hospitaleiro, você também está abrigando um estrangeiro. É claro que você vai ser hospitaleiro com todo mundo? Não. Mas tenha o coração hospitaleiro, né? Independente qual seja, se é do próprio lar ou de alguma forma que você vai abraçar algumas causas que aquela pessoa não pode conter sozinha. Então, o Senhor ele vai trabalhando no coração de Jeremias e vai tratando e vai mostrando para ele tudo que ele não conseguia enxergar quando ele estava ali na liturgia, no dia a dia com seu pai, vendo ali todos os sacrifícios, todas aquelas coisas. Então o Senhor separa, tira ele daquele meio que aparentemente era um meio santo. Aparentemente era um meio santificado. Sacerdócio, sumo sacerdote, povo eleito, escolhido por Deus. E aí o Senhor escolhe Jeremias para dizer todas essas coisas que não são fáceis de ouvir. Então, o Senhor ele trata com Jeremias e começa a prepará-lo para ele começar a fazer os seus sermãos. O sermão de Jeremias, inclusive, não tem palavra de Jeremias. É assim diz o Senhor. E aí nós nos deparamos com um século no qual as pessoas pegam fragmentos de versículos ali, aqui formam uma frase de efeito e diz que Deus mandou falar. Não, Deus não mandou falar. Mesmo que a palavra esteja escrita, tenha palavras lindas e palavras, profeta só tem que falar aquilo que Deus mandar falar. Um que falou, inclusive, Elias, olha que interessante, Elias ele mandou dizendo, olha, pela minha palavra não vai chover. Deus não mandou ele falar isso. E aí chega um momento em que ele percebe que o negócio ficou estreito para ele também. Esqueceu que ele vivia lá. Entende? Mas foi errado o que ele falou? Não. Provavelmente ele, como era um homem tão santo com o Senhor, andava muito com Deus. Quando ele falou isso, o Senhor, quem está falando aí é Elias, assina embaixo. São poucas pessoas que vai ter essa autoridade de falar algo que Deus vai assinar embaixo. Mas ele viveu a seca por 3 anos. Foi alimentado por corvos, por uma viúva, que o significado de viúva hoje é diferente do significado de viúva bíblica. Quem era a viúva no tempo da Bíblia significava o seguinte: o gato subiu no telhado. Porque a mulher não poderia trabalhar, e se ela tivesse filhos, o filho que ia trabalhar, e se ela tivesse endividado, ou o marido tivesse endividado, tivesse morrido, os filhos seriam levados como pagamento. Ou seja, quando o Senhor fala, vai lá que eu vou te alimentar, e quem é, Senhor? É uma beldade. Uma viúva. Ah, é de Israel, Senhor? Não, é de Sarepta. Nem sequer de Israel era, mas teve a fé de ouvir. Deus é Deus. Encontrou uma mulher no meio do nada e abençoou o profeta, creu na palavra e o profeta ficou ali por muitos dias. E a bênção de o Senhor ter feito ali naquela casa foi algo extraordinário. Então, o que importa? Importa obedecer. Essa premissa da obediência, ela é muito importante porque Jeremias, ele está começando a entender de fato que o que importa é obedecer. É deserto? É obedecer. Vem chuva? É obedecer. É pão seco na manhã? É obedecer. Não tem pão? É obedecer. Não importa. Israel quis brincar de rei. Colocar lá um tabuleiro.
colocar lá os peões, rainha, botar ali o rei. E aí tá bom. Vai sair os profetas, vai sair os juízes, vai entrar reis, então vamos brincar de rei. Aí vem lá Saul, que Deus escolheu. Não foi o homem que escolheu, o homem escolheu ter um rei. Mas o rei, quem seria, foi Deus. Deus o escolheu. E Deus o amou também. Deus o amou tanto que, na hora que ele pecou ali, sacrificando, Samuel chegou. Na mesma hora, e disse: olha, se você tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido a sua casa para sempre. Ele deixou para sempre por causa de 7 dias. 7 dias que não conseguiu esperar o profeta. Para sempre. Está essa palavra na Bíblia. O Senhor o amou. O Senhor escolheu o tipo de rei. Alto, bonitão. Esse era o rei. Era o cara. Mas aí, se você olhar os pecados de Saul comparado aos pecados de Davi, é interessante, e você analisar direitinho, os de Davi parecem ser muito, mas muito, não é pouco, não. Eu vou aumentar aqui. Lá no céu, quando a gente se vê, vai ser uma glória. Mas foi muito, pareceu ser muito pior do que o de Saul. Porque Urias, ele era um dos 37 valentes. Significava que ele era um dos mais encostados dos milhares e milhares de soldados. E ele adulterou e ainda premeditou um assassinato. E aí, no caso de Saul, vamos lá. Teve os sacerdotes que ele matou, mas foi depois que ele ficou louco. Mas antes dele ficar louco, o que aconteceu com Saul? Foi brincar de rei. O Senhor falou: vai lá, destrói os amalequitas. Todos, mulheres, crianças, animais, homens, todos. Esse povo aí não pode existir mais nessa terra. Todos, destrói todos. Tá bom. Aí foi lá destruir. E aí destruiu todos menos o rei, que era de Agag, Agagita. E ainda poupou os animais, porque ele disse que temeu o povo estava com fome. Aí, sabe, por causa desse pecado, exclusivamente esse, não parece ser menor do que o que Davi fez? Pois é, mas foi pior, porque desobedeceu uma ordem direta do Rei Supremo. E quem desobedece uma ordem direta, se é para brincar de rei, já era. Então, Deus tratou a rebeldia como pecado de feitiçaria. Feiticeiro e rebelde, para Deus, é a mesma coisa. Desobedecer uma ordem direta do rei significa morte. Não tem perdão. Um outro profeta, que a Bíblia não menciona o nome, mas está lá em Juízes 13, era um profeta de Deus, homem de Deus, servo do Senhor mesmo. Deus pede para ele ir lá até Samaria para falar a Jeroboão, dizer: você está errado porque você fez altares e desviou o povo. Jeroboão olhou para ele e teve muita indignação. Na mesma hora, a mão de Jeroboão secou-se. E aí, Jeroboão, arrependidinho, pediu: não, ora ao Senhor. Ele orou ao Senhor e o Senhor ainda teve misericórdia mesmo assim. E voltou a mão lá de Jeroboão. Ele saiu de lá, mas Deus falou para ele o seguinte: você vai até lá, faz o propósito, denuncia os pecados de Samaria, mas você vai voltar por outro lugar. Você não vai comer lá e também na sua volta você não vai comer nada. Vai, faz o seu trabalho e volta. Era homem de Deus. Homem de Deus, está escrito homem de Deus. Mas aí no meio do caminho que ele faz e está sabendo ali em Samaria que está tendo um profeta poderoso, não se fala o nome por alguma razão, a Bíblia não diz o nome,
Mas aí um servo, um outro profeta que era mais velho do que esse profeta, mais moço, sabe que ele está lá. A Bíblia também não fala por que esse profeta mais velho vai tentar enganar esse profeta mais novo. Alguns acreditam que por inveja, por Deus não estar falando mais com ele. Outros acreditam porque ele só queria testar para ver se de repente aquele era profeta do Senhor ou não. Acontece que passando um tempo, que ele já terminou e ele já estava saindo dos limites ali, veio um profeta, esse profeta mais velho, foi lá e disse: olha, vem para minha casa, porque vamos comer, vamos nos confraternizar, passa lá, pernoita lá. Aí o profeta novo disse assim: não, o Senhor disse que não é para eu comer e nem ficar em lugar nenhum e nem sequer voltar pelo mesmo caminho. Então eu tenho que obedecer ao Senhor. Aí o profeta mais velho, que era profeta, falou: não, eu também sou profeta. E o Senhor te diz: volta e vai comer lá. Pois o profeta mais novo ouviu o profeta mais velho e foi comer na casa dele. Do nada, o profeta mais velho entrou em transe. O Senhor falou através da boca dele assim na mesa. E falou: você não vai ser enterrado, não vai voltar para a sua família. Você não vai ser enterrado lá com seus pais. Vai morrer aqui por ter me desobedecido. E aí o profeta mais velho voltou ao normal de novo. Comeram, ele seguiu o caminho, e no meio do caminho veio um leão e atacou o profeta mais jovem. Só que o leão não comeu e nem sequer comeu a sua mula. E ficou lá do lado. O profeta mais velho soube disso, foi até lá e viu e disse: verdadeiramente, esse moço era profeta do Senhor. Aí pediu para levar, enterrar no túmulo dele e deu ordem aos filhos dele: quando eu morrer, também me coloque lá, porque esse homem era honrado. Por que Deus não avisou esse profeta mais moço que era fraude daquele profeta mais velho? Porque a ordem foi direta. Não precisa ter rodeios. Deus falou contigo, Deus falou contigo, Deus falou contigo, Deus falou contigo. Siga. Não tenha outra voz. Siga. Mas foi Deus, né? Foi Deus. Não foi vento. Tem que ser Deus. Não pode ser nada contrário de Deus. Foi o Senhor? Não tem outra voz que possa parar. E Israel parava todas as vezes. Esse era um grande boicote. Sua autossabotagem estava ali. Porque ouvia todos os deuses, menos a voz do Senhor. E aquele profeta moço, que foi grande naquele dia, que profetizou, Deus poderia ter livrado? Poderia ter livrado. Mas ele, assim como Saul, desobedeceu uma ordem direta. E quando o moço foi lá, o outro profeta que viu aquele moço lá morto, percebeu que apenas o leão, como se matasse de um susto. E o leão estava lá. Aquele leão ali não era inimigo, não. Aquele leão era o leão da tribo de Judá, uma representação direta. O próprio Deus foi lá por causa da desobediência. Por que Deus criou a árvore? Árvore da vida, né? Até hoje é o dilema. Ah, se Deus nos ama, por que então criou a árvore da vida? Que dá o conhecimento do bem e do mal, para Eva ir lá, ficar tentada. Sabe por quê? Porque Deus não criou robô. Ele criou pessoas, à sua imagem, à sua semelhança. E ele queria fazer o teste da obediência. E desde Eva, Adão, profetas, servos, homens, mulheres de Deus que desobedeceram até os nossos tempos atuais, acabam sofrendo por causa da desobediência. Essa tônica aqui em Jeremias é justamente tudo o que faz contrário à vontade de Deus. Desobedeceu, logo
as coisas vão começar a ficar estreitas. Bom, no capítulo 3, começa a falar um pouco aqui, dizendo: se o homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Por isso as chuvas foram retidas. E não veio chuva na primavera. Mas você, apressando-se declaradamente como prostituta, se recusa a corar de vergonha. Você não acabou de me chamar meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? É assim que você fala, mas faz todo o mal que pode. Olha, é a oração de Israel, dizendo: você, tá vendo? Deus fala: não foi desde a tua juventude que eu me apresentei, e agora você não tem buscado a mim? Não é assim que você me busca? Meu pai, me chama de Senhor, ó Senhor. E aí por isso que as chuvas têm sido retidas, e elas não têm trazido bênção, porque sem a chuva, logo a terra fica seca. A terra seca não consegue produzir. Se não consegue produzir, a dificuldade vem. Então o Senhor está mostrando para Jeremias como está acontecendo ali em Israel e qual é a causa de todas essas desgraças. Porque Israel, se separando do Senhor, que é o seu marido, acha que pode voltar para o Senhor assim, a qualquer hora, né? Que aquela música, fizer assim, eu volto. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona com Deus. Não tem estalar de dedos que volta. O Senhor precisa purificar a noiva de novo. E às vezes, para purificar a noiva, nem serão as mesmas pessoas, infelizmente. Vai ser com remanescentes. E o remanescente é tão lindo a palavra, que se nós começamos a compreender o que Deus faz com o seu povo, fala lá em Isaías: olha, os meus remanescentes, eles lançarão raízes para baixo e darão frutos para cima. Glória a Deus. Quantas vezes na palavra nós vamos ver que Israel morreu, aparentemente, mas o Senhor a fez ressurgir, porque lançou raízes para baixo. E essas raízes, o que são essas raízes para baixo? Quando você ora e dobra o joelho e chora de todo o coração, é lançar raízes para baixo. Aí depois o fruto vai para cima. Então, Deus está mostrando a Jeremias. Deus está mostrando a Jeremias o tempo inteiro. E Jeremias está só se alimentando disso com muita amargura. Porque não pense que Jeremias teve prazer. Ele é conhecido como o profeta chorão. Ele chorou e chorou e chorou muito. Pelo fato de estar percebendo que a sua terra, a sua cidade, o seu povo, seus compatriotas, sua família, todos eles serão destruídos e muitos serão levados cativos. Qual era o prazer de Jeremias em levar palavras tão dissaborosas como essa? Ele não tinha prazer nisso. O choro era constante. E para constar esse choro, vamos em Jeremias capítulo 9, verso 11. Veja a dor
desse profeta, já estamos finalizando, tá, irmãos? Falta bem pouco. Capítulo 9, verso 11. A dor era tamanha que está escrito assim, a partir do verso 10. Chorarei, prantearei e me lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Verso 11: Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá, até não restar nenhum morador. Olha que pesado, né? Que pesado foram essas palavras. Agora em Jeremias 13, verso 15 ao 17. Diz assim, verso 15 ao 17 diz assim: Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Dei glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Choro, dor. Dor essa que o profeta, quando ele está anunciando para que não aconteça. Mas os corações eram endurecidos demais. Eram corações duros. Eram tão duros que em Jeremias 7, verso 16, vamos dar um pulinho lá, para vocês verem o tamanho da dureza, a amplitude da dureza do coração dessas pessoas. Capítulo 7, verso 16. O Senhor fala assim para Jeremias: E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o ouvirei. Olha que pesado. Por que Deus não vai ouvir Jeremias? Se é o próprio Deus que está mandando Jeremias a falar sobre a sua palavra, a proclamar sobre a sua palavra, para que eles venham se arrepender. Porque o Senhor já está vendo que os corações estão endurecidos. E a palavra não entra. Não entra porque está enrijecido. E um coração endurecido, aqui, essa palavra aqui, Jeremias, se assemelha muito com o Senhor Jesus, em muitos aspectos. Porque Jesus leva a palavra para um povo endurecido também. Já foi profetizado em Isaías que o povo iria ter um ouvido duro. E Jesus fala. Vamos ver aqui o que o Senhor fala em Mateus capítulo 13. Já abordando aqui os finais. Capítulo 13, verso 14. E diz assim: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Entendeu que a cura é um processo? A cura da alma, a cura de uma mente perturbada ou com problemas, a cura de uma alma amargurada,
de um coração amargo, a cura da parte física, a salvação, percebeu que ela tem. Vamos voltando os versículos. Precisa se converter, precisa compreender, precisa ouvir, precisam ver. E também ouvir de bom grado, não pode ser ouvir de mau grado. E ter um coração amolecido, um coração de carne e não de pedra. Um coração de carne e não de pedra. Para que as coisas fluam. Então, o coração duro, observe, o Senhor consegue alcançar? Não. Então, adianta orar? Também não. Porque o Senhor deixou 2 cidades sem fazer milagres por causa dos corações endurecidos, e os corações endurecidos bloquearam a fé deles. Então, as orações, elas só chegam, só saem em virtude do trono da graça de Deus, quando o seu coração está com uma boa terra. Aí a semente vai entrar e ela vai germinar. E Jeremias não estava conseguindo fazer isso. E ele tentou, tentou e tentou. Mas só vamos saber isso, como vai acontecer na próxima semana. Porque os corações endurecidos, ainda as misericórdias do Senhor, vai lá, direto. Mesmo o Senhor sabendo que o povo não ouve, o Senhor ainda manda, ainda envia. Então, qual é o segredo para a cura do Senhor? É pegar toda essa regrinha aqui que o Senhor colocou em Mateus capítulo 13, para que os seus corações, os nossos corações, os corações das pessoas que estão ouvindo esse enunciado, essa palavra do Senhor, sejam amolecidos. Aí sim a obra do Senhor consegue ser completa. Amém? Essa é a segunda etapa do profeta Jeremias. Que Deus os abençoe e que em nome de Jesus possamos progredir na próxima semana. Amém? Ela está com a poça. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos,